depois do título de 74, começa 75 e neste mesmo ano o Palmeiras disputa o troféu Ramon de Carranza e uma partida contra o Real Madrid, inclusive acho que até perdeu um pênalti nesse jogo, né, se eu não me engano. E pouco depois, tanto você como o Luiz Pereira foram contratados pelo Atlético de Madrid. Como foi essa sua passagem pelo futebol espanhol, Leivinho? Então, é curioso, você comentou, nós fomos disputar o Carranza, a gente ganhou 2 vezes o Carranza pelo Palmeiras, depois eu ganhei mais uma pelo Atlético. Sim. E nós fomos contratados no avião. Na verdade que a gente não tinha, eu tinha interesse um dia de jogar na Espanha, porque minha ascendência é espanhola, né? Mas não naquela época não. Mas fomos bem, ganhamos o Real Madrid, né, no Carranza. E na volta do avião estava o presidente do Atlético e estava também o vice-presidente do Atlético de Madrid. E foi ali que eles conversaram e se acertaram. Eu e o Luiz Pereira fomos consultar dentro do avião se a gente queria ir para a Espanha. E aí foi uma coisa que eu fiz 4 viagens assim, para Madrid em praticamente 15 dias, né? Eu vim com o Palmeiras, depois eu fui lá para acertar o contrato, voltei para pegar minhas coisas e fui lá em definitivo. Então foi uma correria, uma coisa que eu não esperava, mas foi ótimo. Fiquei 4 anos e para mim foi uma experiência importantíssima. Bom, e foi justamente na Espanha que você talvez sofreu a contusão mais grave do seu joelho, né, Leivinho? A primeira contusão do meu joelho foi na Espanha, foi no segundo ano, né? No primeiro ano foi tudo bem, maravilha, nós chegamos lá na quarta rodada, nosso time terminou na 4ª colocação, mas foi considerado o futebol mais bonito da Espanha. O Luiz também, o Luiz teve um problema que teve que fazer uma cirurgia no primeiro ano, agora eu no segundo ano, na segunda temporada, é que eu me lesionei e fiquei praticamente 8 meses parado, né? Para poder voltar. E aí depois foram se sucedendo essas contusões, tudo isso, mas para mim foi importante. Fiquei 4 anos, o time foi campeão espanhol, superamos o Barcelona, Real Madrid, entendeu? Então, na época a gente era a 3ª força da Espanha. Foram campeões em 77, se não me engano. 77. Então foi legal porque uma experiência importantíssima na terra, no país que eu queria estar. Fui visitar a terra do meu avô, né? Meu avô morava, já falecido, mas morava no interior de São Paulo. Então é uma experiência que jamais eu poderia esquecer. Que legal, Leivinha. E em 79 você retorna ao Brasil e é contratado pelo São Paulo Futebol Clube. Clube que você, pelo que eu vi no almanac, você jogou 11 partidas e marcou apenas 2 gols. Que foi justamente contra a Portuguesa. Na verdade é o seguinte, na época eu ganhei o passe livre depois de 3 anos, a única forma de você ganhar o passe livre na época, né? Era assim, você indo para o exterior. Aí depois eu assinei o contrato, aluguei o meu passe por mais 1 ano com o Atlético, porque eu não poderia ir para outra equipe da Espanha. Na Itália, por exemplo, o mercado estava fechado. Naquela época era meio fechado mesmo, né? Eu resolvi ficar mais 1 ano só e depois eu ia ser negociado com o Cosmos. Estava praticamente acertado de Nova York. Nós fomos jogar lá e nós ganhamos um amistoso, o Atlético de Madrid contra o Cosmos, nós ganhamos, eu fui bem, fiz gol. E eu fui, e o gozado que ficou um acordo verbal no World Trade Center, olha a curiosidade, né? Que nós fomos lá que foi acertado que no próximo ano, em abril, eu iria para o Cosmos, tudo isso, mas acordo verbal. Aí eu fui jogar, para não ficar parado durante 6 meses, eu teria que ficar parado. Houve um interesse do São Paulo, eu resolvi alugar o meu passe por 4 meses, setembro até dezembro, para não ficar inativo esses 6 meses. Né? E o São Paulo, infelizmente no São Paulo que eu me machuquei, tive esse problema e tal, joguei pouquíssimas partidas, fiz apenas 2 gols, né, concedi contra a minha ex-equipe, contra a Portuguesa.
O São Paulo se portou maravilhosamente bem, que queria que eu continuasse lá, o tratamento, tudo isso, eu disse que não. Que eu não tinha interesse em continuar no futebol brasileiro. Eu queria mesmo ir para o exterior, ir para os Estados Unidos, ficaria ali mais 3, 4 anos e depois terminaria a minha carreira. Mas infelizmente não deu certo, cumpri esses 4 meses com o São Paulo, tentei me preparar para ir para Nova York, mas não teve jeito. Ali eu tive que realmente encerrar. Foi a minha última oportunidade que eu tive dentro da carreira do futebol, foi no São Paulo Futebol Clube. Quando jogaram com apenas 29 anos. Na época eu tinha 29 anos, assim eu falei. E o que você achou, Leivinha, depois dos outros grandes times do Palmeiras, né? Que houve a era Parmalat também, que também foi uma época vitoriosa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Olha, eu acho que foi um time excelente, né? Esse de 93, 94, da era Parmalat, o Palmeiras ficou muito tempo sem ganhar um título e conseguiu montar, graças a Parmalat, um grande esquadrão, né? Que tinha grandes jogadores. Então muita gente diz qual que era melhor, se era da minha época ou era da de 90. Eu acho que essas comparações são odiosas, não dá. Porque o futebol é diferente, é a mesma coisa você comparar um jogador de antes, da minha época, com um jogador de hoje, né? O futebol vai mudando, né? Às vezes vai evoluindo e às vezes vai involuindo também, né? Eu, por exemplo, eu vejo grandes jogadores atualmente, mas na verdade antes era melhor, o futebol era muito mais técnico, muito mais vistoso. Então hoje em dia, quando a gente vê um jogador como o Neymar, por exemplo, a gente enche os olhos, né? Porque são poucos, né? Antigamente tinha melhores jogadores, justamente jogadores que sabiam driblar, que era muito mais divertido para o público. O Santos, o Neymar, por final, que ontem mesmo foi campeão da Libertadores da América. Pois e olha, a volta do Ganso, né? Que é um jogador também de uma classe indiscutível, né? A gente fica torcendo, né? De fora, para que apareçam esses grandes jogadores.